O medo é afeto. O medo é humano. Olho o medo, vejo o medo. Olho o medo, não vejo nada além dele. Ele me cega e não vejo a minha coragem. Este é um caminho possível, mas não é o caminho que me interessa aqui. Neste episódio, vamos dialogar sobre o medo como algo que não é em si mesmo positivo ou negativo, bom ou ruim, para ver além do medo. Vou alinhavar alguns fios para costurar medo, coragem e profissão docente. Faço um convite para você, professora. Procure se reconectar consigo mesma para que seja possível questionar e não se acostumar com medo. Para que seja possível encontrar a sua coragem. Nós da docência. 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 Da docência. Nós da docência. Da docência. Nós da docência. Nós da docência. Olá, meu nome é Maria Cláudia Dalinha, sou professora dos pequenos e dos grandes, e este é o podcast Nós da Docência. Este podcast é sobre nós. Convido você para dialogar comigo sobre as nossas docências, buscando encontrar em nós modos de atar e desatar os nós da nossa profissão. Vamos juntas cuidar da gente. Sou professora, trabalho com medo e com coragem. Vivo a minha docência com medo e com coragem. Muitas teorias nos permitem compreender que o medo é uma reação instintiva, uma estratégia importante para a nossa sobrevivência. A psicanalista Maria Rita Kell afirma que, abre aspas, nascemos do medo e perseveramos. Fecha aspas. Medo de tudo, do mundo que não conhecemos, das pessoas, do nosso próprio corpo. O medo é afeto, o medo é humano. Precisamos aprender a usar cada pedacinho do nosso corpo e a comunicar nossas necessidades e desejos. Entendo que este é um desafio para a vida toda e não somente para a primeira infância. Neste episódio, proponho abordar o medo como algo que não é em si mesmo positivo ou negativo, bom ou ruim. Vou alinhavar alguns fios para costurar medo, coragem e profissão docente. Compreender o medo como algo que não é em si mesmo positivo ou negativo, bom ou ruim, me permite ver além do medo, para questionar a sua suposta natureza. Vamos colocar na mesa, no diálogo, para começar, os medos protetivos. Os eventos extremos nos atingem diretamente, instalando crises individuais e coletivas, e evocam os nossos medos. Vou citar aqui exemplos para pensarmos juntas, para pensarmos juntos. Não farei neste momento uma distinção entre afeto e emoção. Primeiro exemplo. Uma experiência de violação de direitos e de governo ditatorial. Durante uma conferência, a economista e professora Maria da Conceição Tavares, que faleceu aos 94 anos, semanas antes da gravação deste episódio, partilhou alguns momentos marcantes da sua vida. Narrou os desafios que enfrentou quando foi presa pelo regime militar no período Ernesto Geisel, e os impactos desse episódio traumático na sua vida. Diz Conceição Tavares, abre aspas, eu fiquei com medo de ser professora. É o único medo que me sobrou. Eu dava aula e a voz prendia na garganta. Aí tive que me tratar, mas continuei firme dando aula. Fecha aspas. Segundo exemplo, a pandemia global de Covid-19. A chamada primeira onda da pandemia, vivida no ano de 2020, entre os meses de março e outubro, sem estrutura hospitalar, sem protocolos seguros de atendimento,
sem insumos e vacinas. Contabilizou 160 mil pessoas mortas e mais de 5 milhões de pessoas contaminadas no Brasil. O país com o maior número de casos no dia 24 de outubro de 2020 foi os Estados Unidos, com aproximadamente 73 mil registros diários, o equivalente a 15% dos casos registrados no mundo naquele dia. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Terceiro exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, maio de 2024. Entre os dias 2 e 14 de maio, foram registrados 447 municípios e 242 mil domicílios atingidos. 80 mil pessoas em abrigos. 2 milhões de pessoas afetadas no nosso estado do Rio Grande do Sul. Em Canoas, 41 das 83 escolas municipais foram atingidas pelas enchentes. Em Porto Alegre, 1 em cada 5 servidores que atuam nas escolas municipais foram atingidos diretamente. Em São Leopoldo, 18 das 50 escolas municipais foram atingidas diretamente pelas enchentes. Dados dos sites das prefeituras e do governo do estado do Rio Grande do Sul. A pandemia interrompeu fluxos de vida. Nos confinou dentro das casas, nos isolou das pessoas amadas, nos impediu de viver rituais de morte e de nascimento. Provocou a morte de milhões. As enchentes, de modos distintos, também evocaram esses medos e outros mais. As enchentes varreram as nossas casas, as nossas ruas, as nossas cidades, as nossas memórias, as nossas vidas. O excesso da água causou e ainda está causando muita destruição e dor. A falta de água e de luz também. Neste momento em que gravo o episódio, estamos no dia 55. Algumas cidades foram alagadas por novas ondas de chuva intensa. Algumas famílias saíram de suas casas pela segunda ou pela terceira vez. Muitas dessas famílias ainda vivem em abrigos provisórios ou em outros locais de moradias emergenciais. Muitos não poderão voltar para suas casas nunca mais. E quantos medos podem ser pensados a partir disso? Medos muito concretos, da ordem da sobrevivência. Medo da fome, medo da exposição ao Covid-19, medo da exposição às águas das enchentes e tudo o que daí decorre. Muitos medos. Em uma crise, quando o estado de calamidade cresce, somos tomados pelo medo. O medo é enchente. O medo é pandemia. Por um lado, como já referi, o medo nos mantém vivas e nos afasta dos perigos reais. Por outro lado, o medo pode nos controlar, pode nos paralisar. O medo é inundação, é contaminação e é expropriação. Ele nos invade e nos arranca de nós mesmos. Ele nos incapacita, ele nos sufoca, ele nos paralisa. Ele é vergonhoso. Esta terrível experiência que estamos vivendo no Rio Grande do Sul nos arranca de modo violento de nossas terras, suspende os nossos tempos e paralisa os nossos corpos. E isso acontece de formas muito distintas para os diferentes grupos sociais. Em outras palavras, os impactos das enchentes precisam ser analisados com olhos de gênero, de sexualidade, de raça, de classe, de geração, de pertencimento religioso, entre outros. Para citar exemplos e complexificar nossos modos de pensar os medos, podemos destacar os perigos que foram enfrentados por crianças, mulheres, pessoas trans, pessoas com deficiência, pessoas não brancas,
nas cidades em estado de calamidade. Estou ressaltando um outro sentido que podemos associar ao medo quando entendemos seu significado ético e político. Questionar os sentidos atribuídos ao medo e duvidar das dicotomias não implica sustentar uma posição relativista perigosa em tempos de ataque à democracia e à docência, à escola, à universidade e à ciência. Algumas coisas são inegociáveis para mim. Não negocio princípios éticos e democráticos que nos tornam humanos. Não negocio o inegociável. Recuso com veemência as distintas formas de discriminação e violência, assim como o ataque aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Para uma análise crítica dos temas, indico 2 livros. A Ideologia do Movimento Escola Sem Partido, 20 autores que desmontam o discurso, Educação contra a Barbárie, por Escolas Democráticas e Liberdade de Ensinar. Indico ainda as pesquisas de Carlos Eduardo Barzotto e Bruna Dalmaso Junqueira, que analisam, respectivamente, os discursos antigênero em políticas públicas educacionais nos municípios do Rio Grande do Sul e a relação entre esses discursos antigênero com o trabalho de professoras em uma escola da rede municipal pública do Estado. Após essas indicações, voltamos ao tema. Retomo o que coloquei na mesa até aqui para o diálogo. Busco compreender o medo como um afeto, como um instrumento de poder, como uma possibilidade de qualificar os nossos modos de sentir e de viver a docência. Vou explicar o que quero dizer com isso. No livro Nós da Docência, eu conto uma das minhas histórias de professora. Eu vou contar ela aqui no podcast para vocês, porque ela me ajuda a pensar sobre o medo, sobre como nós podemos viver o medo na nossa docência. Numa das minhas primeiras experiências de estágio, eu fui indicada para trabalhar com uma turma das mais complexas. Quando cheguei na escola e conversei com a diretora, ela me indicou uma turma que ninguém queria pegar. Uma turma que estava há meses sem estagiária de projeto de inclusão. Uma das turmas mais complexas, indicada para uma estagiária com pouca experiência. Falando agora, parece um contrassenso. Nessa turma trabalhavam professoras muito especializadas, com projetos de inclusão. Essas professoras me acolheram, cuidaram de mim e me fortaleceram para que eu não desistisse daquela experiência de estágio, apesar de todos os desafios que eu vivi. As professoras do meu curso de pedagogia também cuidaram de mim e me fortaleceram. Me alimentaram para que eu pudesse pensar como trabalhar no contexto daquela turma. A política do estágio falhou comigo. A equipe diretiva falhou comigo. A supervisão do estágio falhou comigo. Apesar das ajudas, dos apoios e dos cuidados que recebia daquelas professoras na escola e na universidade, ainda me sentia sozinha. Muitas vezes me senti envergonhada, me senti fracassada. Eu sentia que eu não estava preparada para viver aquilo, que eu não era boa o suficiente, que eu não ia conseguir superar os desafios para poder trabalhar com aquela turma. Eu quase desisti do estágio neste período. Eu quase desisti do meu curso de pedagogia. Eu coloquei em dúvida a minha decisão naquele momento. Eu pensei que eu não poderia ser a professora que eu desejava ser. Como digo no livro, abre aspas, houve dias naquele período em que cheguei a me esconder dentro de casa ou dentro da sala dos professores na tentativa de não retornar para aquela turma. Fecha aspas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Semesp no período de março de 2024, com docentes de escolas públicas e privadas,
destaca que quase 80% das professoras já pensaram em desistir da carreira. Em relação ao futuro profissional, quase 70% se sentem inseguras, desanimadas e frustradas. Dizendo de outro modo, 8 em cada 10 professores já pensou em desistir da carreira. Os principais motivos citados são os mesmos indicados sempre de forma recorrente em várias pesquisas há décadas. Abre aspas. Falta de valorização e estímulo da carreira, falta de disciplina e interesse dos alunos, falta de envolvimento e participação das famílias. Fecha aspas. Nos últimos lugares, nesta pesquisa, estão os motivos pouco citados e que, na minha compreensão, merecem continuar sendo investigados. Falta de formação continuada, violência e medo. O medo aparece com frequência nas minhas pesquisas e nas minhas salas de aula. Dizem as alunas, futuras professoras, e as professoras que fazem mestrado, doutorado e pós-doutorado comigo. Abre aspas. Tenho medo de dar aula na escola e na universidade. Quero ser professora, mas tenho medo. Ser professor hoje é lidar com o medo. Não consigo mais dar aulas. O medo me venceu. Fecha aspas. Aqui posso tramar mais alguns fios para pensar de que modos tudo isso que comentei afetou e afeta a vida de todas e de cada uma de nós da docência. Vamos nos acostumando com o medo. Tem 2 reportagens que eu reli enquanto planejava esse episódio e que narram casos de ataques violentos a professores. Nestes eventos, professores dizem, abre aspas, que ser professor é profissão de medo. Ser professor é lidar com o medo. Fecha aspas. Essas falas são intensas em vários sentidos. A docência aqui é comparada com o medo. O medo é constante na profissão docente. Professoras vivem com medo. Isso pode se tornar insuportável, insustentável. E nós temos muitos motivos para ter medo hoje. Vivemos em um país que não fixa os limites necessários para conter, impedir e recusar as discriminações e violências. Torna-se muito importante aqui questionar o medo como um sentimento individual e também situar o medo na arena coletiva. Questiono essas ideias e argumento que estão conectadas com o que nós podemos chamar de cultura do medo, para citar as análises que realizam Zygmunt Bauman e Leonidas Donskis no livro A Cegueira Moral. Como já refletimos em outros episódios desta temporada, numa sociedade individualizada, competitiva, produtivista, cada indivíduo é posicionado como responsável pelos seus sucessos e pelos seus fracassos. Eu tenho estudado a profissão docente, os afetos e as emoções. Tenho argumentado que somos ensinadas e convencidas de que professoras não sentem medo. O medo, como já referi, muitas vezes é associado à vergonha ou ao fracasso. Por isso, caso eu sinta medo como professora, preciso escondê-lo. Com isso, estou afirmando que o medo pode estar a serviço de uma sociedade neoliberal e neoconservadora, que regula os nossos modos de ser e de agir como indivíduos e população. Quem tem medo não pensa. Quem tem medo não questiona. Quem tem medo busca segurança e conforto. Estou com medo. Eu só quero me esconder. Eu me sinto fracassada. Como eu contei para vocês na história anterior. Agir, fugir, paralisar. Esconder o medo. Culpar-se por sentir medo. Não se permitir sentir medo. Fingir não sentir medo. Não sentir. Anestesiar-se. Adoecer.
Se ignoramos o medo e outros afetos, vamos nos afastando da profissão, da sala de aula e de nós mesmas. Uma desconexão que ocorre principalmente quando nos acostumamos. Estamos ausentes na presença. Aprendemos a pensar que viver a docência é viver com medo. Eu defendo uma teoria pedagógica que nos reconecta com nós mesmas. A conexão entre corpo e alma, pensamento e ação, teoria e prática, e que pode produzir um equilíbrio importante para a vida e para evitar os nós que podem se transformar em nódulos físicos, psicológicos e espirituais. Eu aprendi que tudo que guardamos na gaveta e empurramos para baixo do tapete se acumula e volta para nós mesmos. Ver além do medo não significa, portanto, negar o medo. Cito aqui um trecho do poema Paixão de Adélia Prado. Abre aspas. De vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. O mundo, cheio de departamentos, não é a bola bonita caminhando solta no espaço. Eu fico feia, olhando espelhos com provocação, batendo a escova com força nos cabelos, sujeita a crença em presságios. Eu viro péssima cristã. Fecha aspas. Quero encerrar esse episódio com poesia. Quero encerrar com duas mulheres corajosas. Vou encerrar com Adélia Prado e Clarice Lispector. Vou ler um trecho da Clarice no Kindle, que comprei durante a pandemia. Não costumo ter livros que não sejam impressos, porque gosto de pegá-los, de senti-los, de cheirá-los, de devorá-los com todos os pedacinhos do meu corpo. Ainda assim, como disse no próprio episódio, a pandemia nos desafiou e eu aceitei o desafio de comprar um Kindle. Antes de ler a crônica de Clarice Lispector, retomo a poesia Paixão de Adélia Prado. Abre aspas. De vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. Um mundo cheio de departamentos não é a bola bonita caminhando solta no espaço. Eu fico feia, olhando espelhos com provocação, batendo a escova com força nos cabelos, sujeita a crença em presságios. Eu viro péssima cristã. Fecha aspas. Agora leio de forma livre a crônica de Clarice Lispector. Se chama Vitória Nossa. O que temos feito de nós, e a isso considerado vitória nossa de cada dia. Não temos amado acima de todas as coisas. Não temos aceito o que não se entende porque não queremos ser tolos. Temos amontoado coisas e seguranças porque não temos nem uns aos outros. Não temos nenhuma alegria que já não tenha sido catalogada. Temos construído catedrais e ficado do lado de fora, pois as catedrais que nós mesmos construímos tememos que sejam armadilhas. Temos disfarçado com amor nossa indiferença, disfarçado nossa indiferença com angústia, disfarçado com um pequeno medo e um grande medo maior. Temos sorrido em público do que não sorrimos quando ficamos sozinhos. Temos chamado de fraqueza a nossa candura. Temos nos temido uns aos outros acima de tudo. E a tudo isso temos considerado a vitória nossa de cada dia. Caminho com mulheres fortes que me ensinaram a ter coragem de assumir meus medos. O medo é pedra no caminho. O medo é medo. Olho o medo, vejo medo. Não vejo nada além dele. Ele me cega e não vejo a minha coragem.
Este é um caminho possível, mas não é o caminho que me interessa aqui. A pedra que vejo no caminho pode evocar um estado de alerta, um desejo de movimento, a necessidade de enfrentar o medo. Tem dias na nossa profissão docente em que olhamos pedra e vemos pedra mesmo. Nestes dias, eu cuido de mim e peço ajuda. Olho com coragem para este medo e cuido dele. O cuidado pedagógico que defendo envolve coragem para olhar para dentro de nós, para derrubar os muros que construímos, para fazer perguntas para as nossas necessidades, para recusar os sorrisos falsos, para questionar hábitos, para reconhecer que de vez em quando viramos péssimas professoras, para ultrapassar os nossos próprios limites, para entender o que não podemos controlar, para criar respostas, para assumir as nossas responsabilidades éticas, políticas e pedagógicas. Precisamos ver além do medo. Precisamos exercitar a coragem de reafirmar os nossos princípios. Destaco os meus 4 Cs que são importantes para mim: conhecimento, cuidado, cooperação, coragem. Coragem para seguir estudando quando parece mais fácil parar de pensar. Coragem para seguir fazendo perguntas, ainda que seja mais cômodo usar respostas prontas. Coragem para parecer tola, porque assumo ser o que sou. Eu estou aqui agora, eu estou aberta, eu sinto, eu vivo. Eu estudo e isso me alimenta. Daí consigo extrair forças para pensar diferente, para viver a docência e para continuar trabalhando como professora todos os dias, apesar dos desafios. Eu vivo a docência com medo e com coragem para aprender e desaprender sobre a minha profissão e sobre a minha docência a cada dia, para cuidar de mim, para cuidar de nós. E tudo isso, junto e misturado, pode ser considerado a vitória nossa de cada dia. Este foi o episódio Vivo a Docência com Medo e Coragem. As referências citadas podem ser encontradas na legenda do episódio. Este podcast é um projeto autoral e independente, produzido com recursos próprios. Por isso mesmo, eu conto com o teu apoio para que possamos dar continuidade ao projeto. Acompanhe e compartilhe o podcast Nós da Docência nas plataformas Spotify e YouTube. Estiveram comigo no episódio Deb Maier, Douglas Oliveira e Rafael Bender. Eu sou Maria Cláudia da Linha. Até o próximo episódio.